O silêncio depois do "eu também te amo" deveria ter sido reconfortante. Em vez disso, tornou-se o momento em que meu mundo inteiro se abriu como um ovo batendo no concreto. Eu ainda segurava o telefone no ouvido, esperando o clique familiar da desconexão, quando ouvi a voz do meu marido novamente. Mas, desta vez, ele não estava falando comigo. Ela engoliu a isca, disse Blake, com a voz carregada daquele tom de satisfação que eu confundia com contentamento em nosso casamento. Toda essa cena de viúva enlutada vai ser perfeita quando chegar a hora. Meu sangue congelou nas veias. O telefone tremeu na minha mão quando outra voz se juntou à conversa. Uma voz que fez meu estômago revirar. A apólice de seguro é sólida, disse meu meio-irmão Cameron, suas palavras me cortando como cacos de vidro. 2 milhões mais as propriedades da herança. Assim que acionarmos a cláusula sobre a instabilidade dela, tudo será transferido. Pressionei o telefone com mais força contra o ouvido, meu coração batendo tão forte que fiquei com medo de que eles pudessem ouvir através da conexão. A cozinha ao meu redor, nossa cozinha com suas paredes amarelas alegres e a caneca de café que Blake tinha me dado de presente de aniversário, de repente pareceu um cenário falso e vazio. A troca de medicação foi genial, continuou Blake, e eu pude ouvir o sorriso em sua voz. O Dr. Whitmore acha que está ajudando na depressão dela, mas esses comprimidos vão deixá-la paranoica e instável. Mais algumas semanas e teremos toda a documentação necessária. Minhas pernas cederam. Afundei no balcão da cozinha, o granito frio contra minhas costas enquanto o telefone escorregava dos meus dedos dormentes. Mas eu ainda podia ouvi-los conversando, suas vozes flutuando do dispositivo que havia se tornado uma janela para minha própria destruição. E a Helena? Perguntou Cameron. Ela tem feito perguntas sobre o fundo fiduciário. Minha irmã não será um problema, respondeu Blake, com desdém. Ela está ocupada demais com a própria vida para se aprofundar. Além disso, quando Violet estiver internada, Helena ficará grata por estarmos cuidando de tudo. Comprometida. A palavra me atingiu como um golpe físico. Eles não estavam apenas planejando me roubar. Eles estavam planejando me declarar mentalmente incapaz e me internar. Olhei para o frasco de comprimidos no balcão, aquele que o Dr. Whitmore havia prescrito apenas 3 semanas antes. Aquele que Blake tanto me apoiava. Trazendo-me água todas as manhãs, certificando-se de que eu tomasse meu remédio no café da manhã. Os comprimidos que estavam me fazendo sentir confuso, desconectado, como se eu estivesse vivendo minha vida através de uma grossa vidraça. Há quanto tempo isso vinha acontecendo? Há quanto tempo meu marido vinha me envenenando lentamente enquanto me dava um beijo de boa noite? Há quanto tempo meu meio-irmão, o menino que ajudei a criar depois que meu pai se casou com a mãe dele, planejava roubar tudo que meu pai havia me deixado? A conversa continuou, mas suas vozes pareciam vir de debaixo d'água agora. Ouvi fragmentos. A procuração do advogado. Ela nunca verá isso acontecer. Cada palavra era mais um prego no caixão da vida que eu pensava estar vivendo. Antes de continuarmos, escreva nos comentários qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança. Divirta-se ouvindo. Meu nome é Violeta Shordy. Até 3 minutos atrás, eu acreditava ser uma mulher lutando contra a depressão após perder meu pai. Apoiada por um marido amoroso e uma família atenciosa. Agora eu sabia que era uma presa e que os caçadores estavam me cercando há meses. Obriguei-me a respirar, a pensar. O telefone ainda estava conectado. Eles ainda não sabiam que eu os ouvia. Pela primeira vez em semanas, minha mente estava afiada e clara, provavelmente porque eu tinha esquecido de tomar meu remédio matinal na pressa de chegar à consulta com o terapeuta. Terapia. Mais uma peça do quebra-cabeça se encaixou. O Dr. Whitmore, que fora tão rápido em prescrever medicamentos, tão ansioso para documentar meus episódios. Quanto Blake estava pagando a ele? Ou seria Cameron quem estava manipulando os fios? Peguei o telefone com as mãos trêmulas e encerrei a ligação. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que a conversa deles. Então me sentei na minha cozinha, a cozinha onde Blake fazia café para mim todas as manhãs, onde Cameron jantava conosco aos domingos, onde eu me sentia segura e amada, e comecei a planejar.
Eles pensaram que estavam caçando um veado ferido. Não faziam ideia de que tinham acordado um lobo. Na manhã seguinte, fiz algo que não fazia há semanas. Fingi tomar meu remédio. Blake me observou engolir o comprimido com seu sorriso preocupado de sempre. A mesma expressão que ele usará quando segurou minha mão no funeral do meu pai, quando prometeu cuidar de tudo. Como você está se sentindo hoje, querida? Ele perguntou, afastando uma mecha de cabelo do meu rosto com dedos que agora pareciam gelo contra a minha pele. Melhor. Menti, forçando-me a me inclinar em direção ao seu toque. A névoa está se dissipando um pouco. O sorriso dele se estreitou quase imperceptivelmente. Isso é maravilhoso. Mas lembre-se do que o Dr. Whitmore disse: a recuperação não é linear. Você pode ter alguns dias ruins pela frente, preparando o cenário para o meu colapso inevitável. Que atencioso da parte dele. Eu sei, eu disse suavemente. Só estou grata por você cuidar de tudo. Não sei o que faria sem você. As palavras tinham gosto de cinza na minha boca, mas a expressão de Blake relaxou. Ele beijou minha testa, e eu tive que me esforçar para não recuar. Eu sempre cuidarei de você, Violet. Sempre. Depois que ele saiu para o trabalho, cuspi o comprimido na palma da minha mão e joguei no vaso sanitário. Então liguei para o meu trabalho na galeria de arte dizendo que estava doente, um trabalho que Blake vinha me incentivando a deixar, alegando que o estresse era demais para o meu estado frágil. Eu tinha trabalho a fazer. Minha primeira parada foi no banco. Eu vinha deixando Blake cuidar das nossas finanças desde a morte do meu pai, muito abatida pela dor e sob efeito de remédios para me importar com dinheiro. Mas eu ainda tinha acesso às minhas contas e precisava ver exatamente o que estava acontecendo com minha herança. Os números na tela me embrulharam o estômago. Transferências, saques, alterações de investimento, tudo autorizado com minha assinatura eletrônica, só que eu nunca havia autorizado nenhum deles. Blake vinha transferindo meu dinheiro sistematicamente. Pequenas quantias no início, depois parcelas maiores à medida que minha depressão piorava e eu me envolvia menos nas decisões do dia a dia. Senhora Shod, a gerente do banco, Senhora Benjamin, apareceu ao meu lado. Está tudo bem? A senhora parece pálida. Virei-me para ela, a mulher que conhecia minha família há anos e que ajudou meu pai a criar meu fundo fiduciário quando fiz 25 anos. Senhora Benjamin, preciso lhe perguntar uma coisa e preciso que seja completamente honesta comigo. Ela sentiu, a preocupação estampada em seu rosto. Meu marido esteve aqui recentemente, fazendo alterações nas minhas contas? Sua expressão mudou, tornando-se cautelosa. Senhora Shod, talvez devêssemos discutir isso no meu escritório. O consultório particular parecia um confessionário. Assim que a senhora Benjamin fechou a porta atrás de nós, sentou-se à minha frente, com as mãos cruzadas sobre a mesa, e eu pude ver o conflito em seus olhos. Seu marido tem procuração, disse ela cuidadosamente. A papelada foi protocolada há 6 semanas, depois que você começou a ter dificuldades. Que dificuldades? O incidente aqui no banco. Você não se lembra? Meu sangue gelou. Que incidente? O rosto da senhora Benjamin se contorceu de compaixão. Ah, querida, você chegou muito chateada, chorando porque as pessoas estavam te seguindo, insistindo que alguém estava tentando roubar seu dinheiro. Você estava, bem, parecia muito confusa. Seu marido veio buscá-la e, na semana seguinte, trouxe os documentos de procuração assinados por você e testemunhados pelo Dr. Whitmore. A sala girava ao meu redor. Agarrei os braços da cadeira, lutando contra uma onda de náusea. Eles me drogaram, me trouxeram para cá em um estado debilitado e usaram meu colapso como justificativa para assumir o controle das minhas finanças. Senhora Benjamin, eu disse, com a voz quase num sussurro. Preciso que a senhora congele todas as minhas contas agora mesmo. Não posso fazer isso sem, o quê? Sem a permissão do meu marido. Inclinei-me para a frente, deixando que ela visse o desespero nos meus olhos. Essa procuração foi obtida sob falsos pretextos. Eu estava sob efeito de drogas. Ela me encarou por um longo momento, e eu pude vê-la ponderando minhas palavras em relação ao que ela havia testemunhado semanas atrás. Por fim, ela pegou o celular. Vou ligar para o Dr. Whitmore, disse ela.
Se você estiver tendo outro episódio. Não. Levantei-me tão rápido que minha cadeira rolou para trás. Não ligue para ele, por favor. Ele faz parte disso. Mas ela já estava discando. Eu a observava, impotente, enquanto ela falava em voz baixa, descrevendo meus delírios paranoicos e meu comportamento errático. Quando desligou, sua expressão estava endurecida. O Dr. Whitmore está a caminho, disse ela. E liguei para o seu marido. Os dois estão muito preocupados com você. Eu estava preso. Se eu ficasse, eles me internariam em poucas horas. Se eu fugisse, isso só confirmaria a narrativa deles de que eu era instável. Mas eu não podia deixá-los vencer. Não quando eu estava tão perto de entender a extensão total da traição deles. Preciso usar o banheiro, eu disse. A senhora Benjamin hesitou, depois assentiu. Claro, mas, Violet, por favor, não faça nada precipitado. Sua família te ama. Eles só querem ajudar. Sorri para ela, o mesmo sorriso confiante que eu vinha dando a Blake há meses. Eu sei. Volto já. O banheiro do banco tinha uma janela que dava para o beco atrás do prédio. Era apertado, e estraguei meu vestido favorito ao passar por ela. Mas eu consegui sair no momento em que ouvi a voz de Blake no saguão. Aquele tom de marido preocupado que ele havia aperfeiçoado. Eu tinha talvez uma hora antes que eles percebessem que eu tinha ido embora e começassem a me procurar. Eu precisava de ajuda, e precisava de alguém que eles não esperavam. Eu precisava da Helena. Minha cunhada morava a 20 minutos de distância, em um bairro que exalava a perfeição suburbana. Helena sempre foi prática, cética, fazia perguntas difíceis e não aceitava respostas fáceis. Se alguém acreditaria em mim, seria ela. Mas quando ela abriu a porta da frente e me viu ali, desgrenhada e com os olhos arregalados, sua expressão imediatamente mudou para preocupação. Violet, o que aconteceu? O Blake ligou? Ele disse que você teve um surto no banco. Ele já te ligou. Meu coração apertou. Claro que sim. Eles estavam cobrindo todas as bases. Entre, disse Helena, me conduzindo até sua sala de estar imaculada. Você está com uma aparência horrível. Quando foi a última vez que comeu alguma coisa? Não conseguia me lembrar. O medicamento estava suprimindo meu apetite há semanas. Helena, preciso que você me escute. Escute de verdade. Blake e Cameron estão tentando me internar para roubar minha herança. Ela sentou-se à minha frente, com o rosto cuidadosamente neutro. Essa é uma acusação muito séria. Eu os ouvi conversando. Blake esqueceu de desligar o telefone depois da nossa ligação ontem, e eu ouvi tudo. Eles estão me dando drogas, Helena. Os comprimidos que o Dr. Whitmore receitou não são antidepressivos. Estão me deixando paranoica e confusa para poderem alegar que sou mentalmente incompetente. Helena ficou em silêncio por um longo momento, estudando meu rosto. Você sabe como isso soa, né? Como os delírios de uma mulher com problemas mentais. Eu sei que é exatamente com isso que eles estão contando. Inclinei-me para a frente e segurei suas mãos. Mas você me conhece, Helena. Você me conhece há 8 anos. Eu já menti para você? Já fui algo além de racional e sensata? Ela apertou minhas mãos gentilmente. Não, mas a tristeza pode mudar as pessoas, Violet. E a depressão. Não estou deprimida. As palavras saíram de mim mais alto do que eu pretendia. Quer dizer, eu estava triste pelo papai. Claro que estava. Mas eu não estava com pensamentos suicidas, nem delirantes, nem nada do que Blake anda dizendo às pessoas. A única vez que me senti louca foi quando comecei a tomar aqueles comprimidos. O telefone de Helena vibrou. Ela olhou para ele e eu vi o nome de Blake na tela. Não atenda, implorei. Por favor, me dê só 5 minutos para provar o que estou dizendo. Ela hesitou e depois recusou a ligação. 5 minutos. Peguei meu telefone e mostrei a ela o aplicativo do banco, as transferências e saques que estavam acontecendo sem meu conhecimento. Então mostrei a ela o frasco de comprimidos e expliquei como Blake tinha sido tão insistente quanto ao meu cronograma de medicação. Tudo isso tem explicação, disse Helena,
mas sua voz estava menos segura agora. Talvez Blake estivesse apenas tentando ajudar você a administrar suas finanças enquanto você estava de luto. E a medicação? Então explique isso. Reproduzi a gravação que fiz da ligação de ontem. Fui inteligente o suficiente para começar a gravar no momento em que percebi que Blake não tinha desligado. O rosto de Helena ficou branco enquanto ela ouvia a voz do irmão falando sobre minha instabilidade e o dinheiro do seguro. Quando a voz de Cameron se juntou à conversa sobre cláusulas de ativação e transferência de ativos, ela pareceu que poderia estar doente. Meu Deus, ela sussurrou. Meu Deus, Violet, me desculpe. Eu não fazia ideia. Você acredita em mim? Como eu poderia não ouvir? Essa é a voz de Blake, clara como o dia. Ela se levantou e foi até a janela. Mas isso é criminoso. Precisamos chamar a polícia. Com que prova? Uma gravação que poderia ser descartada como falsa? Minha palavra contra um médico respeitado e meu marido em luto. Balancei a cabeça. Eles estão planejando isso há meses, Helena. Eles têm documentação, testemunhas, registros médicos. Quando a polícia resolver tudo, estarei internada em uma clínica psiquiátrica e eles terão limpado todas as contas. O telefone de Helena vibrou novamente. Desta vez era Cameron. Ele também está chamando você agora, observei. Eles estão coordenando a busca. Ela recusou a ligação, mas eu conseguia ver a mente dela girando. O que você quer fazer? Quero destruí-los, mas preciso de ajuda e preciso de alguém em quem eles confiem para me ajudar a fazer isso. Helena olhou para mim por um longo momento e então assentiu lentamente. O que você precisa? O plano que elaboramos era simples no conceito, mas complexo na execução. Helena ligaria de volta para Blake, contaria que tinha me encontrado tendo um colapso na sala de estar dela e o convenceria de que eu precisava de intervenção psiquiátrica imediata. Ela sugeriu que eu fosse ao consultório do Dr. Whitmore, onde Blake poderia assinar os papéis de internação. Enquanto isso, eu estaria reunindo evidências. Isso é incrivelmente perigoso, Helena alertou enquanto me ajudava a entrar na traseira de seu SUV. Se eles te pegarem, não vão, eu disse, embora meu coração estivesse martelando nas costelas. Blake acha que estou tendo um surto psicótico. Ele não espera que eu esteja pensando com clareza suficiente para investigar. Helena me levou até o prédio do escritório de Blake e me deixou no estacionamento. Eu tinha talvez 2 horas antes da falsa consulta no consultório do Dr. Whitmore. 2 horas para encontrar provas do que eles estavam planejando. O escritório de advocacia de Blake ocupava 3 andares de um arranha-céu no centro da cidade. Eu já tinha ido lá dezenas de vezes para festas de escritório e jantares com clientes, então o segurança me reconheceu e me deixou entrar sem questionar. Senhora Shord, como a senhora está se sentindo? Blake mencionou que você não estava se sentindo bem. Muito melhor, obrigado, Jerry. Só preciso pegar uma coisa no escritório do Blake. A secretária de Blake estava almoçando e a porta do escritório estava destrancada. Entrei sorrateiramente e fui imediatamente até o computador dele. Ele sempre fora descuidado com senhas, usando a mesma combinação da data do nosso aniversário e o nome de solteira da mãe para tudo. O que encontrei em seus arquivos fez minhas mãos tremerem de raiva. Houve e-mails datados de 6 meses atrás, conversas com Cameron sobre a situação Violet. Eles estavam planejando isso desde antes do funeral do papai, esperando o momento certo para agir. Houve comunicações com o Dr. Whitmore sobre protocolos de medicação, discussões sobre dosagens e efeitos colaterais. Havia documentos falsificados com minha assinatura, formulários de seguro que eu nunca tinha visto e um cronograma detalhado da minha deterioração mental. Mas a pior parte era a pasta chamada Planos de Contingência. Lá dentro, havia fotos minhas tiradas sem que eu percebesse. Fotos minhas desgrenhadas e confusas, claramente tiradas durante meus piores dias sob efeito de medicamentos. Houve depoimentos de pessoas que eu nunca conheci, alegando ter observado meu comportamento errático. Havia até uma nota falsa de acidente escrita em uma fonte que imitava a minha caligrafia. Eles não estavam apenas planejando me roubar. Eles estavam planejando me destruir tão completamente que ninguém jamais acreditaria no meu lado da história. Copiei tudo para um pendrive, com as mãos tremendo enquanto trabalhava.
Então, encontrei algo que me deixou arrepiado. Uma apólice de seguro de vida que eu nunca havia assinado, com Blake como único beneficiário. O benefício por morte era de 5 milhões de dólares. Eles não planejavam me internar por tempo indeterminado. Planejavam me internar apenas o tempo suficiente para estabelecer um padrão de doença mental e então, meu celular vibrou. Uma mensagem da Helena. Eles estão ficando desconfiados. Terminem agora. Guardei o pendrive no bolso e estava prestes a sair quando ouvi vozes no corredor. A voz de Blake e a de Cameron. Eles estavam voltando mais cedo. Olhei ao redor freneticamente em busca de um lugar para me esconder, mas o escritório de Blake era muito aberto, muito exposto. As vozes estavam se aproximando. Em desespero, abaixei-me sob a mesa dele, puxando a cadeira para me esconder no momento em que a porta se abriu. Eu disse que você deveria ter agido mais rápido, Cameron dizia. Ela está ficando desconfiada demais. Aquela manobra no banco poderia ter estragado tudo. Relaxe, respondeu Blake, e eu ouvi se acomodar na cadeira logo acima de mim. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Helena está com ela agora. Ela provavelmente está sedada e a caminho da clínica de Whitmore neste momento. E se ela tiver provas? Blake riu, um som que me arrepiou até os ossos. Prova de quê? Dos delírios paranoicos de uma mulher mentalmente estável. Mesmo que ela tivesse provas, quem acreditaria nela? Temos documentação médica de meses atrás. Temos testemunhas. Temos a própria família dela apoiando nossa versão dos fatos. Pressionei a mão sobre a boca para não fazer barulho. O pendrive no meu bolso parecia estar queimando o tecido. Além disso, continuou Blake, quando ela estiver internada, não importará o que ela acha que ouviu. Whitmore a medicará tanto que ela não se lembrará do próprio nome, muito menos de alguma teoria da conspiração sobre seu amado marido. E a fase final? Perguntou Cameron, 6 meses, talvez menos, se conseguirmos acelerar o declínio dela. Um trágico acidente na clínica psiquiátrica, causado pela culpa avassaladora de suas acusações paranoicas contra as pessoas que mais a amavam. Muito triste, muito crível. Mordi os nós dos dedos com tanta força que senti gosto de sangue. Eles estavam planejando tirar a minha vida e fazer parecer que eu tinha acabado com a minha própria vida. O seguro de vida seria pago. A herança seria transferida para Blake, meu viúvo. E Cameron receberia sua parte por ajudar a orquestrar minha destruição. E a Helena? Perguntou Cameron. Ela parecia genuinamente preocupada hoje. Helena sempre foi bondosa. Depois que Violet se for, ela ficará grata por termos lidado com uma situação tão difícil. Talvez até nos agradeça por acabarmos com o sofrimento dela. Meu celular vibrou contra a minha perna. Uma mensagem de texto. Eu não podia verificar sem correr o risco de ser descoberto, mas sabia que devia ser Helena se perguntando onde eu estava. Deveríamos ir, disse Blake. Finalmente. Whitmore está nos esperando, e eu quero estar lá quando a trouxerem. Preciso interpretar o marido devastado com perfeição. Ouvi cadeiras sendo arrastadas e passos se movendo em direção à porta. Então a voz de Blake novamente, mais próxima agora, como se ele estivesse olhando para sua mesa. Sabe qual é a parte mais bonita? Ela realmente acreditou que eu a amava até o fim. Ela confiava em mim completamente. Isso quase me faz sentir pena dela. Quase. Bem, ela vale 7 milhões de dólares. Isso rende muita simpatia. Eles saíram, suas risadas ecoando no corredor. Fiquei embaixo da mesa por mais 5 minutos, me certificando de que eles realmente tinham ido embora antes de sair rastejando com as pernas trêmulas. 7 milhões de dólares. Era o que a minha vida valia para eles. Era isso que o amor do meu pai, a minha confiança, os meus votos de casamento significavam nos cálculos deles. Verifiquei meu celular. Havia 3 mensagens perdidas da Helena, cada uma mais urgente que a anterior. Onde você está? Estão fazendo perguntas. Eu disse a eles que você foi ao banheiro, mas eles estão ficando desconfiados. Violet, eles sabem que você não está aqui. Blake está furioso. Saia agora. Eu corri.
Cheguei ao estacionamento no momento em que o SUV de Helena virava a esquina cantando pneus. Eu mergulhei no banco do passageiro e ela pisou fundo antes mesmo que eu fechasse a porta. O que aconteceu? Ela ofegou. O Blake me ligou gritando, dizendo que você nunca tinha ido à minha casa, que eu estava mentindo para ele. Nunca o ouvi falar assim antes. Porque a máscara dele está caindo, eu disse, ainda respirando com dificuldade. Helena, é pior do que pensávamos. Eles não estão planejando apenas me roubar. Estão planejando tirar a minha vida. Contei a ela tudo o que ouvi e mostrei os arquivos que copiei. Helena parou em um estacionamento vazio e ficou olhando para as evidências, com o rosto pálido de choque. Temos que ir à polícia agora, disse ela. Isso é uma tentativa de tirar uma vida. É mesmo? Eles ainda não tentaram me matar. E veja isso da perspectiva de uma policial. Uma mulher com problemas de saúde mental comprovados, alegando que o marido e o meio-irmão estão tentando tirar a vida dela por dinheiro. A mesma mulher que acabou de invadir o escritório do marido e roubar arquivos confidenciais. O telefone de Helena tocou. O nome de Blake apareceu na tela. Atenda, eu disse, mas coloque no viva voz. Ela atendeu o chamado com dedos trêmulos. Helena, graças a Deus. A voz de Blake ecoou pelo carro, e ao ouvi-la agora, pude detectar a falsa preocupação que eu não enxergava havia meses. A Violeta está com você? Ela está tendo um episódio grave. Ela invadiu meu escritório. Ela está fazendo acusações absurdas. Eu não sei onde ela está, Helena mentiu suavemente. Ela saiu da minha casa há horas. Parecia muito assustada. E se ela se machucar? É exatamente disso que eu tenho medo, disse Blake. E eu tive que admirar sua atuação. Ele parecia um homem genuinamente apavorado pela segurança da esposa. A doutora Whitmore acha que ela pode estar tendo um surto psicótico completo. Precisamos encontrá-la antes que ela faça algo irreversível. Você chamou a polícia? Estou prestes a fazer isso. Helena, se ela entrar em contato com você, não tente argumentar com ela. Apenas me ligue imediatamente. No estado atual dela, ela pode te ver como parte de alguma conspiração que ela ache que esteja acontecendo. Depois que Helena desligou, ficamos em silêncio por um momento. Ele vai declarar você como desaparecida, disse Helena finalmente. Provavelmente perigosa para você e para os outros. Todos os policiais da cidade estarão procurando por você. Então preciso desaparecer. Mas primeiro preciso garantir que essa evidência chegue a alguém que possa usá-la. Quem, se não podemos confiar na polícia? O advogado do meu pai, Richard Blackwood. Foi ele quem criou meu fundo fiduciário e conhecia os desejos do meu pai melhor do que ninguém. Se alguém pode me ajudar a lidar com isso legalmente, é ele. Helena assentiu e ligou o carro. Onde ele mora? Ele não. Ele morreu há 3 meses. O rosto de Helena se fechou. Então quem? A filha dele, Sophia Blackwood. Ela assumiu o consultório dele. Peguei meu celular e comecei a procurar. Ela é jovem, mas dizem que é brilhante. E não tem nenhuma ligação com Blake ou Cameron. Ela pode ser nossa única chance. Atravessamos a cidade até o Blackwood Law Offices, um pequeno escritório localizado em uma mansão vitoriana reformada. Sophia Blackwood não era nada do que eu esperava. Ela não devia ter mais de 30 anos, com cabelos curtos e castanho-avermelhados e olhos verdes penetrantes que pareciam absorver tudo de uma vez. Senhora Shod, disse ela, levantando-se de trás da velha escrivaninha do pai. Senti muito pelo seu pai. Ele falava muito da senhora. Senhorita Blackwood, preciso da sua ajuda e preciso que você acredite em algo que vai parecer impossível. Expliquei tudo. O telefonema que ouvi, a medicação, a manipulação financeira, as evidências que reuni. Sophia ouviu sem interrupção, ocasionalmente fazendo anotações, sua expressão ficando mais séria a cada revelação. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento. Isso é extenso, disse ela finalmente. E se pelo menos metade disso for verdade, você corre perigo imediato. Você acredita em mim? Acredito nas evidências.
Esses registros financeiros, os documentos falsificados, as apólices de seguro. Isso não é obra de uma mulher delirante. É uma fraude sofisticada e de longo prazo. Ela se inclinou para a frente. Mas, Sra. Ashford, mesmo com essas evidências, processar este caso será incrivelmente difícil. Eles construíram uma narrativa muito convincente sobre o seu estado mental. Não quero processá-los, disse eu baixinho. Quero destruí-los. Sofia ergueu uma sobrancelha. Não sei se entendi. Eles passaram meses destruindo sistematicamente minha credibilidade, meus relacionamentos, meu senso de realidade. Roubaram meu dinheiro e planejam meu fim. Mandá-los para a prisão não é suficiente. Quero que sintam o que eu senti. Quero que percam tudo, assim como planejaram que eu perdesse tudo. Helena se mexeu desconfortavelmente ao meu lado. Violet, talvez devêssemos nos concentrar em apenas detê-los. Não. Virei-me para encará-la e pude vê-la estremecer com o que quer que tenha visto em meus olhos. Eles tornaram isso pessoal quando decidiram que minha vida valia 7 milhões de dólares. Quando Blake me deu um beijo de boa noite enquanto planejava tirar minha vida. Quando Cameron, meu meio-irmão, ajudou a falsificar minha assinatura no meu próprio mandado de prisão. Virei-me para Sofia. Você pode me ajudar ou não? Sofia ficou em silêncio por um momento, depois sorriu, uma expressão afiada e predatória que me lembrou do pai dela. Sra. Ashford, acho que podemos fazer melhor do que simplesmente destruí-los. Acho que podemos fazer com que eles se destruam. O plano que Sofia delineou era elegante em sua simplicidade e devastador em seu escopo. Usaríamos a própria conspiração deles contra eles, transformando seus planos cuidadosamente elaborados em instrumentos para sua queda. O segredo, explicou Sofia, é que eles acreditam que estão no controle. Acham que você é mentalmente instável e está com medo. Vamos deixá-los continuar pensando isso enquanto sistematicamente destruímos suas vidas. A primeira fase já estava em andamento. Enquanto Blake e Cameron me procuravam, Sofia entrava com liminares de emergência para congelar todas as minhas contas e ativos, usando as evidências de fraude que eu havia reunido. Ela também estava preparando queixas criminais e processos civis que os envolveriam em batalhas legais por anos. Mas isso foi só o começo. Seu meio-irmão Cameron trabalha com desenvolvimento imobiliário, certo? Perguntou Sofia. Sim. Ele tem vários projetos importantes em andamento. Projetos que dependem de investidores que valorizam integridade e confiança. Como você acha que esses investidores reagiriam se descobrissem que ele estava envolvido em fraude contra idosos e tentava tirar vidas? Helena pareceu desconfortável. Não é isso, quer dizer, estamos falando em destruir os investimentos de pessoas inocentes? Os projetos de Cameron são construídos com base em mentiras e dinheiro roubado, eu disse, sem rodeios. Quaisquer investidores que percam dinheiro por causa dos crimes deles são vítimas, não baixas da nossa vingança. Sofia assentiu em aprovação. Exatamente. E Blake, o escritório dele representa vários clientes famosos que ficariam muito interessados em saber que seu advogado vem falsificando documentos e conspirando para cometer fraude de seguro. Você está falando em acabar com a carreira deles, disse Helena. Eles estavam falando em acabar com a minha vida, respondi. Isso é misericórdia comparado ao que planejaram para mim. A segunda fase envolveu o Dr. Whitmore. Sofia tinha contatos na junta médica que estariam muito interessados em revisar os prontuários de seus pacientes, especialmente os padrões suspeitos de medicação e as relações financeiras com as famílias de certos pacientes. Mas o mais importante, disse Sofia, é que precisamos que eles se incriminem ainda mais. No momento, temos evidências de fraude e conspiração, mas precisamos que eles tomem medidas que demonstrem claramente a intenção de prejudicá-la. Como fazemos isso? Nós damos a eles o que eles querem. Nós os deixamos pensar que venceram. O plano exigia que eu desaparecesse completamente por 72 horas enquanto Sofia colocava a máquina legal em movimento. Helena me levou para a cabana de sua família nas montanhas, um lugar onde Blake nunca tinha estado e Cameron não sabia que existia. Por 3 dias, vivi como um fantasma. Sem telefone, sem internet, sem contato com o mundo exterior. Helena me trouxe suprimentos e atualizações, mas na maior parte do tempo fiquei sentado sozinho com meus pensamentos e minha raiva, planejando o que diria quando chegasse a hora.
No terceiro dia, Helena chegou com novidades. Está funcionando, disse ela, com os olhos brilhando de entusiasmo. Blake registrou um boletim de ocorrência alegando que você tem tendências suicidas e é perigoso. Cameron tem cobrado favores para tentar fazer com que a polícia priorize sua busca. E o Dr. Whitmore está preparando uma ordem de detenção psiquiátrica. E o lado jurídico? Sofia tem estado ocupada. Ela apresentou queixas ao Conselho Médico, à Ordem dos Advogados e ao Ministério Público. Ela também tem contatado discretamente os investidores de Cameron e os clientes de Blake, apenas fazendo perguntas inocentes sobre seus relacionamentos. E Helena sorriu. 3 dos maiores investidores de Cameron se retiraram. O escritório de Blake está conduzindo uma investigação interna. E a licença médica do Dr. Whitmore está sob revisão. Ótimo! Mas não basta. Eles precisam confessar. Eles precisam admitir o que fizeram de uma forma que não possa ser negada ou explicada. Como fazemos isso acontecer? Sorri, e Helena deu um passo para trás ao ver a minha expressão. Vamos dar a eles exatamente o que eles estão planejando. Vamos encenar a minha morte. O plano era insano, perigoso e absolutamente perfeito. Sofia tinha um contato no legista. Uma mulher que devia um favor ao pai e se dispôs a ajudar a forjar uma certidão de óbito. Helena encontraria meu corpo no sopé de um penhasco perto da cabana. Um aparente acidente causado pelo meu colapso mental. O corpo estaria muito danificado para uma identificação imediata, o que nos daria tempo. Enquanto isso, eu estaria escondida em um esconderijo que Sofia havia arranjado, observando Blake e Cameron comemorando sua vitória e, inevitavelmente, revelando toda a extensão de seus crimes. Isso é loucura, disse Helena pela 100ª vez enquanto nos preparávamos. Se algo der errado, nada dará errado, eu disse, embora meu coração estivesse disparado. Blake e Cameron se acham tão espertos, tão cuidadosos, mas estão prestes a cometer o maior erro de suas vidas: confiar um no outro. O acidente encenado correu perfeitamente. Helena ligou para o 911 histérica, relatando que havia encontrado meu carro abandonado perto do penhasco e meu corpo no fundo. Os policiais que atenderam a ocorrência encontraram a cena exatamente como havíamos combinado. Minha jaqueta ficou presa em um galho de árvore, minha bolsa espalhada nas pedras e um corpo cuja identificação exigiria registros dentários. Do meu esconderijo na casa segura de Sofia, assisti à cobertura das notícias com uma satisfação sombria. Blake interpretou perfeitamente o viúvo enlutado, dando entrevistas sobre minha luta contra a doença mental e suas tentativas desesperadas de me ajudar. Ela era o amor da minha vida, disse-lhe ao repórter, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só queria poder tê-la salvado. Cameron foi mais contido, mas igualmente convincente, falando sobre como a família tentou me apoiar durante o período difícil após a morte do meu pai. Mas eu sabia que a verdadeira conversa aconteceria quando eles pensassem que ninguém estava olhando. Sofia providenciou a instalação de equipamentos de vigilância na casa de Blake e no escritório de Cameron. Não tivemos que esperar muito. 2 dias depois da minha morte, eles se encontraram na casa de Blake para comemorar. Não acredito que realmente funcionou, disse Cameron, sua voz ecoando claramente pelos microfones escondidos. Quando ela pulou, pensei que alguém descobriria que a tínhamos levado até lá. Por favor, Blake zombou. Todo mundo sabe que ela era mentalmente instável. O acidente era inevitável. Nós apenas contribuímos para que isso acontecesse. O dinheiro do seguro deve chegar dentro de um mês, continuou Cameron. 5 milhões mais as propriedades da herança divididas 50-50, como combinamos. Na verdade, disse Blake, e eu pude ouvir o sorriso em sua voz. Eu estava pensando no nosso acordo. Houve uma pausa. O que você quer dizer? Bem, eu fiz a maior parte do trabalho, a medicação, a manipulação psicológica, lidando com ela dia após dia. Você só ajudou com a parte financeira. Nós concordamos em 50-50, Blake. Concordamos em muitas coisas, mas Violet está morta agora, e mulheres mortas não têm meio-irmãos. Para a lei, eu sou o único herdeiro dela. Inclinei-me para a frente, mal acreditando no que ouvia. Eles já estavam se voltando um contra o outro, exatamente como eu esperava. Seu filho da mãe, rosnou Cameron. A ideia foi minha.
Fui eu quem descobriu como acessar o fundo fiduciário dela. Fui eu quem encontrou a doutora Whitmore. E fui eu quem se casou com ela. Fui eu quem passou 2 anos fingindo amar uma mulher que eu não suportava. Você tem ideia de como era exaustivo fingir me importar com os sentimentos dela, com o trabalho idiota dela numa galeria de arte, com as tentativas patéticas dela de cozinhar? As palavras me atingiram como golpes físicos, mesmo eu sabendo que elas viriam. Ouvir Blake descrever nosso casamento como um elaborado jogo de trapaça, ouvir o desprezo em sua voz quando ele falava sobre a vida que construímos juntos. Era quase insuportável, mas me forcei a continuar ouvindo. Eu ganhei cada centavo daquele dinheiro, continuou Blake. E se você acha que vai entrar e ficar com metade, você está mais delirante do que a Violet. Vou expor tudo, ameaçou Cameron. Vou contar à polícia sobre a medicação, sobre o Dr. Whitmore, sobre tudo isso. Blake riu. Com que provas? Você acha que eu mantive registros das nossas conversas? Acha que deixei um rastro em papel? A única evidência que existia estava no meu computador, e eu já a destruí. Meu coração apertou. Se Blake tivesse destruído as evidências, tudo que eu havia copiado poderia ser inútil. Além disso, continuou Blake, quem vai acreditar em você? Você é só um meio-irmão enlutado tentando lucrar com a morte da sua irmã. Eu sou o viúvo devastado. Adivinhe qual história o júri vai achar mais convincente. Seu desgraçado, disse Cameron, e eu podia ouvir a raiva crescendo em sua voz. Acha que pode simplesmente me tirar daqui depois de tudo que eu fiz? Acho que posso fazer o que eu quiser. Violet está morta. O dinheiro é meu e você não pode provar o contrário. Ouviu-se um som de briga. Então a voz de Cameron ficou tensa e irritada. Tire as mãos de mim. Saia da minha casa, disse Blake friamente. E se você me ameaçar de novo, vou garantir que a polícia saiba exatamente quem me deu a ideia de espancar minha pobre esposa doente mental. Isso não acabou, Cameron disparou. Sim, a Violet morreu, e nossa parceria também. Não entre em contato comigo novamente. Ouvi uma porta bater e depois silêncio. Através do vídeo de vigilância, vi Blake se servir de uma bebida e brindar a sala vazia. Para Violet, disse-lhe com um sorriso cruel. Obrigado pelos 7 milhões, querida. Desliguei a gravação e me sentei, com as mãos tremendo de raiva. Sofia, que estava ouvindo ao meu lado, já estava ao telefone. Você recebeu tudo isso? Perguntou ela a quem estava do outro lado da linha. Perfeito. Sim, vamos precisar de cópias para o Ministério Público. Ela desligou e se virou para mim. Nós os temos. Confissões completas, admissões de conspiração, e Blake acabou de ameaçar Cameron com chantagem. Isso é mais do que suficiente para prendê-los por décadas. Ótimo, eu disse. Mas minha voz soou vazia, até mesmo para os meus próprios ouvidos. Quando nos mudamos? Amanhã de manhã. A polícia os prenderá simultaneamente, e divulgaremos sua história milagrosa de sobrevivência para a imprensa. Você será a mulher que fingiu a própria morte para expor a conspiração maligna do marido. Eu deveria ter me sentido triunfante. Eu deveria ter me sentido justificado. É isso. Eu simplesmente me senti vazio. Violet, a voz de Helena veio de trás de mim. Ela também estava no esconderijo, com medo de voltar para casa, caso Blake ou Cameron tentassem usá-la como vantagem. Você está bem? Ouvi meu marido descrever todo o nosso casamento como uma mentira, disse eu baixinho. Ouvi-o rir da minha morte. Ouvi-o brindar a minha memória enquanto planejava gastar o dinheiro que recebeu de mim. Olhei para ela. Como é que eu vou ficar bem? Helena sentou-se ao meu lado e pegou minha mão. Você deveria estar viva. Podemos resolver o resto. As prisões aconteceram ao amanhecer. Observei do escritório de Sofia enquanto fãs de notícias cercavam a casa de Blake e o prédio de Cameron. A filmagem deles sendo levados algemados deveria ter sido satisfatória, mas tudo o que senti foi uma estranha dormência. Senhora Shord. A assistente de Sofia bateu à porta. A coletiva de imprensa é em 1 hora. Está pronta? Olhei-me no espelho.
Eu havia perdido peso durante as semanas em que tomei o suplemento, e o estresse dos últimos dias havia deixado olheiras sob meus olhos. Eu parecia uma mulher que tinha passado pelo inferno, o que eu achava que tinha acontecido, e estava tão preparada quanto possível. A coletiva de imprensa foi um circo. Repórteres gritavam perguntas sobre como eu havia sobrevivido, porque eu havia forjado minha morte, o que eu havia descoberto sobre o plano do meu marido. Eu respondi mecanicamente, seguindo o roteiro que Sofia e eu havíamos preparado. Mas quando um repórter me perguntou como eu me sentia em relação à traição do meu marido, percebi que estava saindo do roteiro. Quer saber como é? Perguntei, olhando diretamente para a câmera. É como descobrir que a pessoa em quem você mais confiava no mundo vem te destruindo aos poucos, silenciosamente, há meses. É como descobrir que cada eu te amo era uma mentira. Cada beijo era uma encenação. Cada momento de intimidade era apenas ele calculando quanto valeria a minha morte. A sala ficou em silêncio. É como morrer enquanto ainda se está vivo, continuei. Blake não planejou apenas matar o meu corpo. Ele matou a minha capacidade de confiar, a minha fé no amor, a minha crença de que as pessoas mais próximas de mim realmente se importavam se eu vivesse ou morresse. Pelo menos, se ele tivesse me matado, eu teria morrido acreditando que o nosso casamento era real. Levantei-me, ignorando as tentativas de Sofia de me fazer sentar novamente. Mas eis o que Blake e Cameron não contavam, disse eu, com a voz cada vez mais forte. Eles não contavam que eu fosse inteligente o suficiente para entender o jogo deles. Não contavam que eu tivesse pessoas que realmente se importassem comigo, como minha cunhada, Helena, e minha advogada, Sofia. E definitivamente não contavam que eu fosse raivosa o suficiente para revidar. Inclinei-me em direção aos microfones. Para qualquer pessoa que esteja passando por algo semelhante, se alguém estiver tentando convencê-lo de que você é louco, se alguém estiver lhe dando remédios de que você não precisa, se alguém estiver isolando você do seu sistema de apoio, confie nos seus instintos. Você não está paranoico, não está delirando e não está sozinho. Saí da coletiva de imprensa sob aplausos estrondosos, mas mal os ouvi. Só conseguia pensar em ir para casa. Só que eu não tinha mais um lar. A casa que eu dividia com Blake era uma cena de crime agora, e mesmo que não fosse, eu nunca mais poderia morar lá. O julgamento foi uma sensação na mídia. Blake e Cameron tentaram alegar que tinham sido incriminados, que eu, de alguma forma, havia orquestrado uma farsa elaborada para fazê-los parecer culpados, mas as evidências eram esmagadoras. As gravações, os documentos falsificados, o depoimento do Dr. Whitmore, que mudou de ideia e concordou em testemunhar em troca de uma pena reduzida. Testemunhei por 3 dias, explicando ao júri cada detalhe da conspiração. Contei a eles sobre os comprimidos que me fizeram sentir como se estivesse perdendo a cabeça, sobre as manipulações financeiras que descobri, sobre o momento em que ouvi meu marido planejando tirar minha vida. O advogado de Blake tentou me retratar como uma mulher vingativa em busca de vingança contra um homem inocente, mas as gravações falavam por si. Quando o júri ouviu Blake brindando a minha morte e se gabando do dinheiro do seguro, vários deles pareceram fisicamente doentes. O veredito saiu após apenas 4 horas de deliberação. Culpado de todas as acusações. Blake pegou 25 anos por conspiração para cometer ato mortal, fraude de seguro e abuso de idosos. Cameron pegou 20 anos por seu papel na conspiração. O Dr. Whitmore pegou 10 anos e perdeu sua licença médica permanentemente. Eu deveria ter me sentido justificado. Deveria ter sentido que a justiça havia sido feita. Em vez disso, me senti vazio. 6 meses depois do julgamento, eu estava morando em um pequeno apartamento do outro lado da cidade, tentando reconstruir uma vida que parecia completamente estranha para mim. As seguradoras pagaram as indenizações pela minha morte e entraram com uma ação judicial para reaver o dinheiro quando eu apareci vivo. Minha herança estava atrelada a processos judiciais. A galeria de arte me demitiu durante minha crise de saúde mental, e ninguém parecia interessado em contratar a mulher que havia fingido a própria morte, mesmo que fosse por bons motivos. Helena me visitava regularmente, mas eu via a preocupação em seus olhos. Eu não estava melhorando. Na verdade, estava piorando. A dormência que começou durante o julgamento se espalhou até que eu senti como se estivesse vivendo minha vida através de um vidro grosso, assistindo tudo acontecer com outra pessoa. Você precisa conversar com alguém, disse Helena durante uma de suas consultas.
Um terapeuta, um conselheiro, alguém que possa te ajudar a processar o que aconteceu. Já estou farta de terapeutas, disse eu, secamente. O último estava tentando me internar para que meu marido pudesse roubar meu dinheiro. Nem todos os terapeutas são como o Dr. Whitmore. Existem bons terapeutas por aí, pessoas que realmente querem ajudar. Eu sabia que ela estava certa, mas não conseguia me importar. Qual era o sentido de me curar quando tudo em que eu acreditava sobre a minha vida era mentira? Qual era o sentido de seguir em frente se eu não conseguia confiar no meu próprio julgamento sobre as pessoas? A campainha tocou, interrompendo minha espiral de autopiedade. Eu não esperava ninguém, e Helena já estava aqui. Olhei pelo olho mágico e vi uma mulher que não reconheci. De meia idade, vestida profissionalmente, com olhos gentis e uma expressão paciente. Senhora Shord, meu nome é doutora Camila Escher. Sou psiquiatra, mas não estou aqui profissionalmente. Estou aqui porque li sobre o seu caso e queria conversar com a senhora sobre algo importante. Abri a porta, mas mantive a corrente. Se isso é sobre tratamento. Não é. É sobre outras mulheres. Mulheres que passaram pelo que você passou. Isso chamou minha atenção. Soltei a corrente e a deixei entrar. A doutora Escher sentou-se na minha sala e pegou uma pasta. Trabalho com vítimas de abuso psicológico há 15 anos, disse ela. O que aconteceu com você? O uso sistemático de drogas na bebida, o gaslighting, a manipulação financeira. É mais comum do que você imagina. Ela abriu a pasta e me mostrou fotos, documentos, recortes de jornal. São só do ano passado. Mulheres cujos maridos ou familiares tentaram declará-las incompetentes. Mulheres que foram manipuladas e acusadas de loucura. A maioria delas não percebeu a tempo. Olhei para as fotos. Mulheres de todas as idades, de todas as origens, todas com o mesmo olhar assombrado que eu via no meu espelho todas as manhãs. O que aconteceu com eles? Alguns estão em instituições psiquiátricas, fortemente medicados e incapazes de se defender. Alguns perderam tudo e vivem na pobreza. Alguns, ela fez uma pausa. Alguns não sobreviveram. O peso do que ela estava dizendo me atingiu como um golpe físico. Você está dizendo que existem outros Blacks por aí, outros Camerons. Estou dizendo que existe uma rede inteira de pessoas que se aproveitam de mulheres vulneráveis, especialmente aquelas com dinheiro ou propriedades. Elas usam o sistema de saúde mental como arma, transformando médicos, advogados e até familiares em cúmplices. Helena se inclinou para a frente. O que podemos fazer? A doutora Escher sorriu pela primeira vez desde que chegará. É por isso que estou aqui. Senhora Shord, a senhora tem algo que essas outras mulheres não têm. A senhora tem provas. A senhora tem evidências. A senhora tem uma história em que as pessoas acreditam. Então você tem o poder de expor todo esse sistema, de ajudar outras mulheres que estão passando pelo que você passou. De garantir que o que aconteceu com você nunca aconteça com mais ninguém. Fiquei em silêncio por um longo momento, pensando nas mulheres nas fotos, no olhar vazio em seus olhos que combinava com o meu. O que eu teria que fazer? Conte a sua história. Não apenas as partes sensacionalistas que viraram notícia, mas a história real. Os sinais sutis, a erosão gradual da sua autonomia, a maneira como eles fizeram você duvidar da sua própria sanidade. Ajude outras mulheres a reconhecer os sinais de alerta antes que seja tarde demais. E você acha que isso ajudaria? Acho que isso pode salvar vidas. A fundação começou pequena, apenas eu, o Dr. Escher e Helena trabalhando em um escritório alugado no centro da cidade. Nós a chamamos de Fundação Violeta Shord para conscientização sobre abuso psicológico. E nossa missão era simples: educar as mulheres sobre os sinais de alerta da manipulação psicológica sistemática e fornecer recursos para aquelas que suspeitavam estar sendo alvos. Os primeiros meses foram difíceis. Tive que reviver minha história inúmeras vezes, falando com grupos de apoio e organizações de mulheres, dando entrevistas a jornalistas e pesquisadores. Toda vez que eu contava isso, sentia como se estivesse cutucando uma ferida que se recusava a cicatrizar. Mas algo estranho começou a acontecer. Mulheres começaram a nos procurar. Mulheres que reconheceram suas próprias experiências na minha história.
mulheres que ouviram que estavam paranoicas ou delirantes quando suspeitavam que seus entes queridos as estavam manipulando. Havia Margarete, cujo filho estava aumentando lentamente a medicação dela enquanto transferia seus bens para o nome dele. Havia Lisa, cujo marido a manipulava há anos, fazendo-a acreditar que ela tinha demência precoce para que ele pudesse assumir o controle de seu negócio de sucesso. Lá estava Jennifer, cujo padrasto falsificava sua assinatura em documentos legais enquanto sua mãe fazia vista grossa. Cada história era diferente, mas o padrão era sempre o mesmo: isolamento, medicação, gaslighting e manipulação financeira. E em todos os casos, amigos e familiares bem-intencionados disseram à vítima que ela estava imaginando coisas que seus entes queridos nunca machucariam. A parte mais difícil, Margarete me disse durante uma das reuniões do nosso grupo de apoio, não foi o dinheiro. Foi perceber que meu próprio filho me via como nada mais do que uma conta bancária com pernas. Eu sabia exatamente o que ela queria dizer. À medida que a fundação cresceu, começamos a desenvolver recursos, listas de verificação de sinais de alerta, guias jurídicos para a proteção de ativos, redes de médicos e advogados confiáveis que entendiam o abuso psicológico. Criamos uma linha direta para mulheres que suspeitavam estar sendo manipuladas, composta por voluntárias que passaram por experiências semelhantes. Mas o mais importante que fizemos foi ouvir. Acreditávamos nas mulheres quando elas diziam que algo estava errado, mesmo quando ainda não tinham como provar. Validávamos seus instintos e as ajudávamos a confiar em si mesmas novamente. 5 anos após a condenação de Blake, prestei depoimento perante um comitê do Congresso sobre a necessidade de legislação federal para combater o abuso psicológico e a exploração financeira de adultos vulneráveis. O sistema atual, disse eu aos legisladores reunidos, trata esses crimes como questões civis ou disputas familiares. Mas o que aconteceu comigo e com centenas de outras mulheres? Não se trata de disputas familiares. São empreendimentos criminosos sofisticados que destroem vidas e roubam bilhões de dólares todos os anos. Olhei para os membros do comitê, alguns dos quais estavam tomando notas, outros checando seus celulares, mas alguns estavam realmente ouvindo, e isso foi o suficiente. Os agressores contam com o nosso silêncio, continuei. Eles contam com a vergonha e a insegurança das suas vítimas. Contam com um sistema que não leva as mulheres a sério quando dizem que algo está errado. Mas não estamos mais em silêncio. Não temos vergonha e não vamos desistir. A legislação foi aprovada 6 meses depois. A Lei Violeta Ashford criou penalidades federais para abuso psicológico em casos que envolvam exploração financeira, estabeleceu financiamento para serviços às vítimas e exigiu treinamento para policiais e profissionais médicos. Eu deveria ter me sentido triunfante. Deveria ter sentido que finalmente havia obtido justiça, não só para mim, mas para todas as mulheres que foram silenciadas, ignoradas e consideradas loucas. Em vez disso, senti algo que não sentia há anos: paz. A ligação chegou numa manhã de sexta-feira na primavera. Eu estava no meu escritório na fundação revisando um arquivo de caso quando minha assistente bateu à porta. Senhora Ashford, tem alguém aqui querendo vê-la. Ela disse que é algo pessoal. Olhei para cima e vi uma jovem de uns 20 anos, com cabelos escuros e olhos nervosos. Ela me pareceu familiar, mas não consegui me lembrar dela. Desculpe incomodá-la, disse ela, entrando no meu consultório. Meu nome é Raquel Whitmore. Sou filha do Dr. Whitmore. O arquivo escapou das minhas mãos. Dr. Whitmore, o psiquiatra que ajudara Blake em seus planos para me tirar da cadeia, que planejava me internar. Ele havia sido libertado da prisão 6 meses antes, após cumprir sua pena reduzida. Eu sei que você não tem motivo para me ouvir, Raquel continuou rapidamente, vendo minha expressão. Mas preciso te contar uma coisa sobre meu pai, sobre o que ele está fazendo agora. Fiz um gesto para que ela se sentasse, com o coração já acelerado. Como assim? Ele está fazendo de novo. A mesma coisa que fez com você. Ele encontrou novas vítimas, novos parceiros. E desta vez, está sendo mais cuidadoso. Raquel pegou uma pasta e colocou-a sobre a minha mesa. Estou de olho nele desde que ele saiu. Sei que o que ele fez com você foi imperdoável, mas ele é meu pai e eu. Eu esperava que a prisão o tivesse mudado, mas não mudou. Na verdade, o tornou mais esperto em esconder seus rastros. Abri a pasta e senti meu sangue gelar.
Havia fotos de mulheres idosas, registros médicos, documentos financeiros. Era o mesmo padrão que eu já tinha visto antes. Drogas sistemáticas, isolamento, manipulação financeira. Quantos? Perguntei baixinho. Pelo menos 6 que eu saiba. Talvez mais. Ele está trabalhando com uma rede agora. Outros médicos, advogados, administradores de instituições de saúde. Eles estão mirando viúvas ricas, mulheres com patrimônio substancial e sem parentes próximos para protegê-las. Estudei as fotografias, vendo minha própria história refletida nos rostos dessas mulheres. A confusão, o medo, a erosão gradual de sua autonomia. Por que você está me contando isso? Por que não vai à polícia? O rosto de Raquel se contorceu. Eu tentei, mas ele aprendeu com os erros. Tudo parece legítimo no papel. Os medicamentos são prescritos para condições válidas. Os arranjos financeiros estão devidamente documentados. A família parece genuinamente preocupada. Sem alguém de dentro, sem provas da conspiração. A polícia acha que você é apenas uma filha tentando causar problemas para seu pai criminoso. Exatamente. Ela se inclinou para a frente. Mas você o deteve antes. Você o expôs. Se alguém pode fazer isso de novo, é você. Olhei para os arquivos, sentindo o peso familiar da responsabilidade se abatendo sobre meus ombros. Eu havia construído uma vida boa para mim nos últimos 5 anos. A base estava prosperando. Eu havia encontrado paz. Até havia começado a namorar novamente. Um homem gentil chamado Maverick, que conhecia minha história e me amava mesmo assim. Eu poderia me safar dessa. Deixar outra pessoa cuidar disso. Mas então olhei novamente para as fotografias, para os rostos de mulheres que estavam vivendo o que eu havia sobrevivido. Mulheres que talvez não tivessem tanta sorte quanto eu. O que você precisa de mim? Perguntei. A investigação levou 8 meses. Trabalhando com Raquel como nossa fonte privilegiada, construímos lentamente um caso contra o Dr. Whitmore e sua rede. Era mais sofisticado do que qualquer coisa que Blake e Cameron já haviam tentado. Uma operação multiestadual envolvendo dezenas de conspiradores e centenas de vítimas. A parte mais difícil foi assistir tudo acontecer em tempo real, sabendo que as mulheres eram manipuladas enquanto reuníamos evidências. Mas tivemos que ser pacientes. Tivemos que construir um caso hermético que não pudesse ser rejeitado ou negociado. A senhora Henderson está piorando, relatou Raquel durante uma de nossas reuniões semanais. Aumentaram a medicação dela novamente, e a filha dela está pressionando para que ela assine uma procuração. A senhora Henderson era uma das vítimas que estávamos monitorando, uma viúva de 75 anos com um patrimônio substancial e uma filha que de repente ficou muito interessada nas finanças da mãe depois de conhecer o Dr. Whitmore. Quanto tempo temos? Perguntei. Talvez uma semana. Assim que receberem a procuração, agirão rápido. Eles aprenderam com o seu caso. Sabem que não devem prolongar o processo por muito tempo. Tomei uma decisão que teria aterrorizado a antiga eu, a mulher que confiava em todos e não questionava nada. Vamos entrar cedo hoje à noite. Mas ainda não temos evidências suficientes. Temos o suficiente para salvar a senhora Henderson, e às vezes isso tem que ser suficiente. A operação ocorreu ao amanhecer. Agentes federais, coordenados pela Unidade de Crimes de Colarinho Branco do FBI, realizaram operações em 12 locais simultaneamente. O consultório do Dr. Whitmore, as unidades de saúde, os escritórios dos advogados e as casas dos conspiradores. Eu estava lá quando prenderam o Dr. Whitmore. Ele parecia mais velho, mais frágil do que eu me lembrava, mas seus olhos ainda exibiam a mesma frieza calculista que me arrepiara anos atrás. Senhora Shord, disse-lhe enquanto o levavam algemado. Eu deveria saber que a senhora estaria por trás disso. Você deveria ter ficado na prisão, respondi. Ou melhor ainda, deveria ter encontrado outra profissão. Ele sorriu, uma expressão que me arrepiou. Você acha que ganhou alguma coisa aqui? Acha que isso muda alguma coisa? Há dezenas de cirurgias como esta. Centenas de médicos e advogados que sabem o quão lucrativas mulheres vulneráveis podem ser. Você não pode impedir todas elas. Talvez não, eu disse, mas posso impedi-lo.
E isso é o suficiente por hoje. O julgamento foi ainda maior do que o de Blake e Cameron. A mídia o apelidou de conspiração Whitmore e expôs uma rede de corrupção que atingiu algumas das instituições mais respeitadas do país. O Dr. Whitmore foi condenado à prisão perpétua. Desta vez, seus cúmplices receberam penas que variavam de 10 a 30 anos. As instalações de assistência foram fechadas, os advogados foram caçados e as vítimas, aquelas que ainda estavam vivas, começaram um longo processo de recuperação de suas vidas e seus bens. Mas o resultado mais importante não foram as condenações ou as sentenças. Foi a conversa que se seguiu. De repente, todo mundo estava falando sobre abuso psicológico, sobre a vulnerabilidade das mulheres idosas, sobre os sistemas que falharam em protegê-las. Faculdades de medicina começaram a exigir cursos sobre reconhecimento de abusos. As agências policiais desenvolveram novos protocolos para investigar esses crimes. E o mais importante, as mulheres começaram a se manifestar. A linha direta da Fundação foi inundada com ligações de mulheres que reconheceram os sinais de alerta em suas próprias vidas e confiaram em seus instintos em vez de descartá-los como paranoia. Evitamos que dezenas de casos chegassem ao ponto que o meu chegou, ajudando mulheres a escapar antes que perdessem tudo. Você mudou o mundo, Maverick me disse uma noite, enquanto estávamos sentados na varanda da casa que compramos juntos. Um lugarzinho com um jardim onde eu podia cultivar as flores que sempre amei, mas para as quais nunca tive tempo durante meu casamento com Blake. Mudei uma pequena parte, corrigi. Ainda há muito trabalho a fazer. Sempre haverá, mas isso não diminui o que você conquistou. Encostei-me nele, sentindo o calor sólido de sua presença. Maverick não se parecia em nada com Blake. Ele era honesto onde Blake havia sido enganoso, solidário onde Blake havia sido manipulador, genuíno onde Blake havia sido calculista. Levei anos para confiar novamente, para acreditar que alguém poderia me amar sem querer me destruir. Você já se arrependeu? Perguntou ele. Reagir em vez de simplesmente ir embora. Pensei nisso por um momento, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de dourado e rosa. Não, eu disse finalmente. Blake e Cameron tiraram 2 anos da minha vida, mas também me deram algo. Eles me deram um propósito. Eles me mostraram que eu era mais forte do que jamais imaginei. E o Dr. Whitmore? O Dr. Whitmore me lembrou que a luta não acabou. Que sempre haverá predadores em busca de presas vulneráveis, mas também haverá pessoas dispostas a enfrentá-los. 10 anos depois daquele telefonema que mudou tudo, estive diante de outro comitê do Congresso, desta vez testemunhando sobre o sucesso da Lei Violeta Ashford e a necessidade de proteções expandidas. Quando contei minha história pela primeira vez, disse eu, olhando para os legisladores reunidos, eu era apenas uma mulher tentando expor os homens que tentaram destruí-la. Nunca imaginei que isso se tornaria um movimento. As estatísticas eram impressionantes. Na década desde a aprovação da lei, os processos por abuso psicológico aumentaram 400%. A Fundação ajudou mais de 10 mil mulheres a escapar de situações de abuso. A linha direta recebeu mais de 50 mil ligações. Mas os números que mais importavam para mim eram menores, mais pessoais. 6 mulheres que ligaram para nossa linha direta conseguiram evitar ser drogadas por familiares suspeitos. 12 idosas foram resgatadas de instituições de saúde fraudulentas. 37 mulheres conseguiram resistir com sucesso a tentativas de serem declaradas incompetentes. Cada uma foi uma vitória. Cada uma foi uma vida salva. Os predadores ainda estão por aí, continuei. Eles estão se adaptando, encontrando novas maneiras de explorar mulheres vulneráveis. Mas nós também estamos nos adaptando. Estamos ouvindo quando as mulheres dizem que algo está errado. Estamos acreditando nelas quando denunciam abusos. E estamos reagindo. Parei, pensando em todas as mulheres que compartilharam suas histórias comigo ao longo dos anos. Em todas as sobreviventes que encontraram coragem para se manifestar. Há 10 anos, eu era uma mulher que confiava em todos e não questionava nada. Eu acreditava que as pessoas que diziam me amar nunca me machucariam. Eu estava errada sobre isso, e isso quase me custou tudo. Olhei diretamente para a câmera, sabendo que em algum lugar lá fora, mulheres estavam assistindo e poderiam estar passando pelo que eu havia sobrevivido. Mas aprendi algo importante. Estar errado sobre as pessoas não torna você fraco, estúpido ou ingênuo. Torna você humano.
E ser humano significa que você merece ser tratado com dignidade e respeito, não manipulado e explorado. Respirei fundo, sentindo o peso de tudo que passei, tudo que aprendi, tudo que construí a partir das cinzas do meu casamento destruído. Para qualquer mulher que esteja assistindo a isso e suspeite que algo está errado em sua vida, que tenha sido informada de que é paranoica, delirante ou que está imaginando coisas, confie em si mesma. Seus instintos são válidos. Suas preocupações são reais. E você não está sozinha. Sorri, pensando na fundação, na rede de sobreviventes e defensores que construímos, nas mulheres que estão encontrando suas vozes em sua força. Estamos aqui, estamos ouvindo e não vamos a lugar nenhum. A carta chegou numa terça-feira, 15 anos após a condenação de Blake. Eu estava no meu escritório na nova sede da Fundação, um belo prédio no centro da cidade que abrigava não apenas a nossa organização, mas uma dúzia de outros grupos que trabalham para proteger adultos vulneráveis. O endereço do remetente fez minhas mãos tremerem. Blake Morrison, Instituição Correcional Federal, Coleman, Flórida. Fiquei olhando para o envelope por um longo tempo antes de abri-lo. Blake tentará entrar em contato comigo várias vezes ao longo dos anos, cartas que joguei fora, sem ler, telefonemas que me recusei a aceitar. Mas havia algo diferente nisso. Dentro havia uma única folha de papel escrita com a caligrafia familiar de Blake. Violet, eu sei que você provavelmente não vai ler isso, e não te culpo. Sei que não tenho o direito de entrar em contato com você, nem de pedir nada de você, mas estou morrendo, e há coisas que preciso dizer. Tenho câncer de pâncreas. Os médicos dizem que tenho talvez 7 meses de vida. Passei os últimos 15 anos na prisão pensando no que fiz com você. E preciso que saiba que agora entendo o quanto eu estava errado. Não posso desfazer o que fiz. Não posso devolver a confiança que destruí ou os anos que roubei de você. Não posso trazer de volta a mulher que você era antes de eu te destruir. Mas posso te contar a verdade de uma vez por todas. Eu nunca te amei. Casei com você pelo seu dinheiro, fiquei com você pelo seu dinheiro e planejei te matar por ele. Cada beijo era uma mentira. Cada eu te amo era uma encenação. Cada momento do nosso casamento era eu calculando o quanto você valia para mim. Mas eis o que eu não entendia naquela época. Você valia muito mais do que dinheiro. Você era gentil, confiante e generosa. E em vez de valorizar essas qualidades, eu as explorava. Você merecia um marido que a protegesse, não um que a destruísse. Tenho assistido aos noticiários ao longo dos anos. Vi o que você construiu, as mulheres que ajudou, as vidas que salvou. Você pegou a pior coisa que já aconteceu com você e transformou em algo lindo. Você pegou a minha traição e a usou para proteger outras mulheres de homens como eu. Não espero perdão. Não o mereço. Mas queria que você soubesse que, embora eu nunca tenha te amado como você merecia, respeito o que você se tornou. Você é mais forte do que eu jamais fui, mais corajosa do que jamais fui, melhor do que jamais fui. Sinto muito, Violet, por tudo isso. Por cada mentira, cada manipulação, cada momento de dor que te causei. Sinto muito por não ter sido o homem com quem você pensou que se casaria. Sinto muito por não ter sido o homem que você merecia. Espero que você esteja feliz. Espero que tenha encontrado alguém que te ame como você merece ser amado. Espero que tenha encontrado paz, Blake. Li a carta 2 vezes, depois a coloquei na mesa e olhei pela janela para a cidade abaixo. Em algum lugar lá fora, mulheres viviam suas vidas, confiavam em seus parceiros, acreditavam no amor. Algumas delas seriam traídas, como eu. Mas muitas delas seriam protegidas graças ao trabalho que fizemos, às conversas que iniciamos, aos sistemas que mudamos. Pensei na mulher que eu tinha sido 15 anos atrás. Confiante, ingênua, vulnerável. Ela se fora, destruída pela traição de Blake, tão certamente como se ele a tivesse matado. Mas de suas cinzas surgiu alguém mais forte, alguém que podia proteger os outros dos predadores que viam a vulnerabilidade como uma oportunidade. Peguei meu telefone e liguei para Maverick. Como foi seu dia? Ele perguntou, com a voz carregada de carinho genuíno que eu aprenderá a reconhecer e confiar. Complicado, eu disse, mas bom. Como foi o seu? Melhor agora que estou falando com você.
Sorri, sentindo o calor familiar que vinha de ser amado por alguém que me via como mais do que uma conta bancária, mais do que um alvo, mais do que um meio para um fim. Eu te amo, eu disse, e falei sério. Eu também te amo, ele respondeu. E eu sabia que ele falava sério também. Depois que desliguei, peguei a carta de Blake e a coloquei no triturador de papel ao lado da minha mesa. Então, abri meu laptop e comecei a trabalhar no meu discurso para a conferência de amanhã. Uma reunião de defensores, sobreviventes e autoridades policiais do mundo todo. Todos trabalhando para proteger adultos vulneráveis da exploração. O título da minha apresentação foi De Vítima a Vencedor: Como a Traição Pode Se Tornar um Propósito. Eu tinha uma história para contar, mulheres para proteger e um mundo para mudar. Blake estava morrendo na prisão, sozinho e esquecido. Eu vivia em liberdade, cercada de amor e propósito.